maio, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. E hoje nós vamos continuar a nossa leitura em Jó 16 ao 20. Tá muito bom essa leitura. Tá maravilhoso. Vamos lá? Jó capítulo 16. Resposta de Jó, um montão de palavras. Então em resposta Jó disse: já ouvi tudo isso antes, em vez de me consolarem, vocês me atormentam. Será que essas palavras ocas não têm fim? Por que vocês não param de me provocar? Se vocês estivessem no meu lugar, eu também poderia dizer o que estão dizendo. Eu balançaria a cabeça com um jeito de sábio e os esmagaria com um montão de palavras. Ou poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir os seus sofrimentos. Mas se falo, a minha dor não se acalma, e se me calo, o meu sofrimento não diminui. Deus me esmagou. Tu, ó Deus, me deixaste sem forças e destruíste toda a minha família. Tu me puseste numa prisão, e por isso me acusam. Virei pele e osso, e por isso os outros pensam que sou culpado. Na sua ira, Deus me arrasou completamente, e olha para mim com ódio, e como uma fera me persegue e ameaça. Todos me ameaçam, abrem a boca para zombar de mim e me dão bofetadas para me humilhar. Deus me entregou a homens perversos, ele me fez cair nas mãos de gente má. Eu vivia em paz, mas ele me esmagou. Deus me pegou pela garganta e me quebrou. Ele fez de mim o seu alvo e de todos os lados disparou as suas flechas. Elas atravessaram os meus rins, sem dó nem piedade, e também a minha bílis correu pelo chão. Como um soldado, ele avançou contra mim e me arrebentou todo, com golpes e mais golpes. Em sinal de tristeza, vesti uma roupa feita de pano grosseiro e, humilhado, sentei-me no pó. Tenho chorado tanto que o meu rosto está queimando e eu estou com olheiras fundas e escuras. No entanto, nunca fui violento e as minhas orações sempre foram sinceras. No céu tenho quem me defende. Ó terra, não escondas as injustiças que fizeram contra mim. Não deixe que seja abafado o meu grito pedindo justiça. Eu sei que no céu tenho quem me defenda. O meu advogado está lá. Os meus amigos zombam de mim e eu me volto para Deus com lágrimas nos olhos. Assim como alguém defende o seu amigo, eu preciso de quem me defenda. O meu direito diante de Deus. Os meus anos de vida estão contados e eu vou pelo caminho que não tem retorno. Quase não posso respirar. A minha vida está se acabando. O que me espera agora é a sepultura. Estou cercado de zombadores e sou obrigada a aguentar os seus desaforos. As pessoas vêm cuspir na minha cara. Ó Deus, só tu podes garantir o meu livramento. Quem mais tenho eu para ser meu fiador? Tu fechastes a mente desses zombadores para que não entendessem as coisas. Não deixes que eles me derrotem. Como diz o ditado, passarão fome os filhos daqueles que por dinheiro traem os seus amigos. As pessoas usam esse ditado contra mim e vêm cuspir na minha cara. Estou ficando cego de tanto sofrer e o meu corpo é apenas uma sombra. Ao verem isso, os homens direitos ficam horrorizados e me condenam como se eu fosse um ateu. E esses homens honestos e respeitáveis ficam firmes na sua opinião, cada vez mais convencidos de estarem certos. Mas, se voltassem aqui, eu não acharia entre eles nenhum que fosse sábio. Onde está a minha esperança? A minha vida vai passando, os meus planos fracassaram e as esperanças do meu coração se foram. Os meus amigos dizem que a noite é dia. Apesar da escuridão, eles afirmam que a luz está perto. A minha casa será no mundo dos mortos, onde vou me deitar e dormir na escuridão. Direi que a sepultura é o meu pai e que os vermes são a minha mãe e as minhas irmãs. Se é assim, onde está a minha esperança? Há alguém que possa ver esperança para mim? Será que ela vai descer nos quartos do mundo dos mortos para juntos descansarmos debaixo da terra? Capítulo 18. Segunda fala de Bildade. Cale-se, Jó, e preste atenção. Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Jó, por que você não para de falar? Cale-se, preste atenção e então poderemos conversar. Por que você pensa que não temos juízo, que somos como os animais? Com a sua raiva você só está se ferindo. Será que por você estar zangado o mundo vai virar um deserto? Será que por sua causa as montanhas vão mudar de lugar? O fim dos maus.
A vida do perverso se acabará como a luz que se apaga, como as chamas do fogo que deixa de queimar. A lamparina da sua casa não brilhará mais, em vez de luz haverá escuridão. O perverso andava com passos firmes, mas agora está tropeçando. Os seus próprios planos os fazem cair. Ele pisa uma rede e os seus pés ficam presos. A armadilha o pega pelo calcanhar e o laço o aperta. A armadilha estava escondida no chão, no caminho por onde ele ia passar. A ameaça de todos os lados o deixam apavorado. Eles o perseguem a cada passo. Ele era rico, mas agora passa fome. A desgraça está pronta para cair em cima dele. Uma doença mortal se espalha pelo seu corpo e faz com que os seus braços e pernas apodreçam. Ele é arrancado da sua casa, onde vivia seguro, e arrastado até a presença do rei, isto é, a morte. Essa casa será desinfetada com enxofre e depois um estranho vai morar nela. O perverso é como uma árvore seca, seca desde as raízes até os galhos mais altos. Ninguém lembrará mais dele, seu nome será esquecido na sua terra. Ele será expulso do mundo dos vivos e da luz será jogado na escuridão. Não deixará filhos nem netos, não terá descendentes que fiquem com a sua casa. Em toda parte, os que ouvirem falar do seu fim tremerão de medo e pavor. E é esse o fim dos maus, daqueles que não querem saber de Deus. Resposta de Jó. Então, em resposta, Jó disse: até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes, será que não se envergonham de me tratar tão mal? Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado? Deus me atacou com desgraças, pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi Ele que armou uma armadilha para me pegar. Eu protesto contra a sua violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém não existe justiça. Deus fechou o meu caminho com um muro de modo que não consigo passar. Ele cobriu de escuridão os meus caminhos. Deus tirou toda a minha riqueza e destruiu a boa fama que eu tinha. Ele me atacou por todos os lados até acabar comigo e arrancou pelas raízes a minha esperança. A sua ira contra mim queimou como fogo. Ele me tratou como se eu fosse um inimigo. Ele me atacou com desgraças, como se fossem tropas. Elas cavaram trincheiras e acamparam em volta da minha casa. Os meus parentes e amigos se afastaram. Deus fez com que meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo o empregado e ele não me atende, nem mesmo quando peço alguma coisa, por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Até as crianças me desprezam. Assim que me levanto, estão zombando de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso, mal consigo ir vivendo. Meus amigos tenham pena de mim, pois foi a mão de Deus que me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue? Por que não para de me atormentar? O meu defensor vive. Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas num livro, ou que, como uma ponteira de ferro, elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra. Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda nesse corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim, e desejo tanto que isso aconteça. Vocês dizem, como foi que nós o atormentamos? A causa dessa desgraça está nele mesmo, mas tenham medo da espada, a espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Capítulo 20. Segunda fala de Zofar. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse: Jó, você me deixou perturbado e por isso respondo logo. As suas repreensões são um insulto, mas eu sei dar a resposta certa. Você sabe muito bem que desde os tempos antigos, desde que o ser humano existe na terra, sempre foi assim. A alegria de quem é mau dura pouco, seu prazer passa depressa. Ele pode ser tão alto como o céu e a sua cabeça tocar nas nuvens, mas ele se acabará para sempre como a cinza, e os seus conhecidos não ficarão sabendo o que aconteceu com ele.
Ele desaparecerá como um sonho, como uma visão da noite, para nunca mais ser visto. As pessoas que viviam com ele não o verão mais. Os seus filhos devolverão aos pobres aquilo que ele roubou, aquilo que ele ganhou desonestamente. O seu corpo jovem e forte logo virará pó. A maldade vira um veneno amargoso. Para quem é mau, a maldade é doce. Ele a esconde debaixo da língua e fica com ela na boca para sentir bem o seu gosto. Mas daí a pouco, no estômago, ela vira um veneno amargoso. O homem mau vomita as riquezas que rouba. Deus as arranca do seu estômago. Ele toma veneno de cobra e esse veneno mata. Quem é mau não terá o prazer de tomar leite e mel, que correm como rios. Ele terá de abandonar tudo o que ganhou com seu trabalho e não poderá aproveitar as suas riquezas. Isso porque explora os pobres e os esquece, e rouba a casa dos outros em vez de construir as suas. Ele nunca está satisfeito com o que possui, quer ter sempre mais e mais. Avança em tudo o que pode, mas a sua prosperidade acabará. No ponto mais alto do seu sucesso, o mistério o atacará. Todo o peso da desgraça cairá sobre ele. A ira de Deus se derramará sobre os maus. Ele que encha a barriga, Deus descarregará sobre ele a sua ira. Deus fará chover sobre ele o seu furor. Mesmo que ele escape de uma arma de ferro, uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Tirarão as flechas das suas costas e ela sairá brilhando com o seu sangue, e o medo tomará conta dele. Tudo que ele ajuntou será destruído. Um fogo não aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda a sua família. O céu mostrará os pecados dos maus e a terra se levantará para acusá-los. No dia em que a ira de Deus se derramar sobre eles, todas as suas riquezas serão destruídas. É isso o que Deus faz com os perversos. É essa a recompensa que ele guarda para os maus. Eu vi uma formação assim muito bonita nesse contexto que a gente leu, e ela começa no capítulo 16, né? Quando Jó fala assim, no versículo 19: eu sei que no céu tenho quem me defenda, o meu advogado está lá. Ele começou a entender que ele não tinha palavras para lidar com aquela situação. Ele começou a compreender que por mais que ele buscasse se justificar, ele não conseguiria ser justo no sentido de julgar com justiça a sua causa. E a prova é essa que ele chega a dizer no capítulo 19, versículo 6, pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Ou seja, está provado aí nessa passagem que Jó, tentando julgar a sua situação, tentando ir diante de Deus para defender-se, muitas vezes ele se comprometia ainda mais. E a gente percebe que ele é a mesma coisa que a gente está sempre falando, ele não muda esse comportamento, ele está muito dúbio entre uma coisa e outra, né? Sim. Ele vem aqueles nuances da certeza de quem Deus era, e também vem aquela situação em que ele quer realmente ser juiz, que ele quer se justificar. Sim. E aí é quando entra a necessidade de um mediador, de um intercessor. Então Jó, ele revela essa necessidade do ser humano de ter um intercessor, um mediador diante de Deus que julga aquilo que a sua causa, e que é aquilo que ele fala, um advogado fiel. Aí no capítulo 19, ele de novo vai para essa linha. Olha o que ele fala capítulo 19, no versículo 25. Pois eu sei que o meu defensor, algumas traduções dizem redentor, vive, e que no fim ele virá me defender aqui na terra. Então essas palavras de Jó, elas são palavras proféticas. É aquilo que a palavra que a gente está sempre dizendo, que você sempre tem dito e que tem ficado muito cravado no meu coração, é tudo um preparo mesmo para o caminho do advogado, né? Do defensor. Sim, ele já existia, mas não havia ainda a revelação da sua manifestação. Né? Exato. E aí ele fala no versículo 26, mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Ou seja, e ele viu,
Por que ele não fala no capítulo 42, versículo 5? Eu acho que ele viu, quer dizer, ele viu e aqui ao mesmo tempo profetiza também. Sim, né? sim. Que a carne ainda veria a Deus. Né? Sim, ou seja, ele não iria morrer sem ver o advogado dele nos céus defender Aí a você está sua falando causa. exatamente dele, né? Eu estou Sim. generalizando como uma profecia futura. Sim, De correto. que, igual hoje, pela graça do grande Deus, nós temos um advogado que ainda, antes desse mundo terminar, vemos a Deus de várias as formas, né? Sim, Principalmente o nosso defensor. Sim, e aqui ele fala, né? Eu o verei com os meus olhos, versículo 27. Os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. E aconteceu. 42 e 5 ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, realmente ele viu. Ou seja, ele invocou sobre a vida dele um defensor, um advogado, que saberia como interceder diante de Deus. Aqui você vê todo um trabalhar, né? Sim. Da Trindade mesmo. Né? Sim, sim. A palavra de Deus nos diz, né, que quando a gente se chega a Deus, que a gente não sabe o que falar, o Espírito Santo intercede por nós Com diante do gemidos, Pai né? com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele é o intercessor. Jesus é o mediador, o advogado. Olha que coisa linda. Então Jó, ele está aqui dizendo, eu preciso desse mediador. Eu preciso desse intercessor. Que situação, a gente se coloca De agora no lugar de alguém. Jó, né? Hoje a gente tem Sim. esse mediador e Jó, ali tinha ele e Deus, né? Sim. Ainda o Cristo não tinha vindo, Se o Espírito manifesta. Santo não tinha sido enviado, o outro. E a gente vê aqui um preparo, nossa, eu tô presa nisso. Você vê um preparo mesmo para o caminho do Salvador mesmo, né? Sim. Toda a Bíblia ela é um preparo do caminho do Salvador. Essa necessidade de Meu que realmente Deus, ele e aqui a viesse. gente vê o desespero de Jó, essa confusão toda. E o Espírito Santo, de certa forma, não estaria aqui com a gente ainda, né, na Terra, Sim. no sentido... Estava, mas não dessa forma, Não como, da forma como que ele está né? hoje, né? Como consolador, como intercessor direto, né? Aquilo que a gente não consegue falar, ele fala. Sim. E aí a gente vê aí, né, terrivelmente as palavras de Zofar. Jó, você me deixou perturbado e por isso respondo logo. As suas repreensões são um insulto, mas eu sei dar a resposta certa. Quanta prepotência, né? Eu sei dar. Quantas vezes... A pessoa está pronta para dar a resposta certa e acha que é a resposta certa. Tudo bem você saber dar, né? Se saber dar a resposta, tudo bem. Agora dizer que é certa, já é outros 500, Quantas né? vezes a gente se antecipa, né, diante de situações, se achando o dono da razão, se achando muitas vezes o dono da palavra certa, como disse aqui Zofar. Então ele traz para a vida de Jó, e é uma verdade isso que Jó fala, né? Jó diz, por favor, parem. Se eu tivesse no lugar de vocês, a gente Jó estava fazendo ali também, né, gente? Na realidade, era eles que estavam ali com Eles Jó, que foram né? perturbar Jó, né? Então, o engraçado é que Jó fala assim, se vocês estivessem no meu lugar, eu não falaria para vocês as coisas que vocês falam. Eu consolaria vocês, porque era para isso que eles estavam ali, para consolar Jó. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tiver uma pessoa, um amigo, um conhecido que está passando por situações e você não sabe como ajudar, então, por favor, também não atrapalhe, fique quieto. Na tentativa, às vezes, de falar alguma coisa. Acaba atrapalhando alguma coisa dentro da pessoa, né? Sim. Eu peso muito isso aí que você falou. Se eu não sei como somar, eu também não vou diminuir, não vou subtrair. Entendeu? Amém. Então, louve a Deus porque hoje você tem essa compreensão, você tem um advogado fiel, você tem aí um intercessor diante do trono do Pai que intercede por você com gemidos inexprimíveis. E sem sombra de dúvida, a justiça de Deus, esse tributo maravilhoso do seu caráter, vai se manifestar cada dia mais na nossa vida, na nossa história. Deus abençoe vocês e até capítulo 21 de Jó. 1º de junho, olha aí, chegou em junho. Estamos vencendo, gente. Graças a Deus. Tchau.